Então, olá, eu sou Ernesto Bresciani, faço parte do Laboratório de Biologia Sintética da UNB, e esse aqui é o primeiro episódio do nosso podcast, o Symbiotalks. Tá? Comigo aqui hoje a gente tem a professora Cíntia Marques Coelho, do Laboratório de Biologia Sintética da UNB. A senhora pode se apresentar. Olá a todos, então meu nome é Cíntia, assim como o Ernesto já falou, eu sou professora associada do Departamento de Genética e Morfologia da Universidade de Brasília e atualmente, eu sou a principal pesquisadora aqui do Laboratório de Biologia Sintética. Eu sou bióloga, fiz a minha graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora e aí depois eu fiz o mestrado em melhoramento vegetal na Universidade Federal de Lavras. E aí, em seguida, fui fazer um doutorado nos Estados Unidos, na Universidade do Arizona, e nessa parte de genética molecular. Então, eu sempre trabalhei com biotecnologia e genética molecular. E mais recentemente, comecei a trabalhar com a biologia sintética, que é uma área que me encanta por causa da sua amplitude, e também pela relação que ela tem com outras áreas. Então, ela vê, a biologia sintética, ela tem essa visão mais holística e realmente de processos biológicos integrados, que é o que eu acredito realmente que seja o que acontece, nos diferentes organismos. Então, por isso que me interessei muito e comecei a trabalhar com biologia sintética. É isso, muito obrigado, professora. Então, esse aqui é o nosso episódio piloto do nosso podcast, que vai ser um podcast focado em discutir temas acerca da biologia sintética, usando artigos para guiar as discussões. E a professora vai nos guiar pelos artigos, vai responder nossas perguntas. É isso. Quaisquer sugestões que vocês tenham, nosso primeiro episódio, deixe no nosso Instagram, entre em contato conosco. E é isso, vamos começar aqui. Nosso tema de hoje vai ser genoma mínimo, que é um dos principais temas da biologia sintética hoje. E para guiar a discussão, a gente vai utilizar esse artigo, Desenho e síntese de um genoma bacteriano mínimo, do J. Craig Venter. Mas antes de começar a falar dele, professor, eu queria que a senhora nos introduzisse alguns conceitos básicos. Primeiro, sim, de forma simplificada, o que é a biologia sintética? Então, pedir para o professor falar de forma simplificada é bem difícil, então meu desafio hoje Aham, aqui é grande, gente. Mas a biologia sintética ela é uma área recente, da ciência, tá? E como eu falei anteriormente, ela é uma área multidisciplinar, então ela interage tanto com a biologia molecular, engenharia genética, a própria genética, física, química, engenharia de computação, né? E por que que ela interage com todas essas áreas? Porque o objetivo, da biologia sintética é desenhar ou redesenhar sistemas biológicos para o desenvolvimento de organismos para desempenhar uma certa função, uma função de interesse para a resolução de um problema normalmente global, ou então fazer com que esse organismo já execute uma função que ele normalmente já executa, mas de uma forma melhorada, justamente para ser realmente uma solução para problemas globais, como problemas de poluição, O nosso próprio laboratório faz, por exemplo, testes diagnósticos. A gente viu atualmente, uma pandemia global causada pelo vírus SARS-CoV-2, que foi a Covid-19. Inicialmente, a gente tinha muita dificuldade de identificação das pessoas que eram infectadas. Isso era um problema seríssimo, porque aí o vírus, se disseminava amplamente na nossa população. A gente viu a dependência do nosso país também, com relação aos insumos todos importados. Então, durante muito tempo, por exemplo, a gente não teve coisas básicas que eram máscaras, Então, sim, a biologia sintética, ela abrange isso, são, soluções inovadoras para a resolução de problemas que afetam todo mundo, e por isso que é uma área que realmente me encanta, e por isso que eu estou trabalhando com ela. perfeito. Certo. E a senhora pode também nos introduzir alguns outros conceitos básicos de biologia que vão ser importantes para o artigo, como o genoma e um organismo chassi? Sim, então o que que é o genoma? O genoma, de uma forma bem simples, que é o que eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, é simplesmente o conjunto de moléculas, que tem dentro dessa célula. Então, é o que a gente chama de
né? Quando a gente fala, o cromossomo, o genoma, a gente tem vários nomes, né? Para esse conjunto de moléculas que são aqueles que transcrevem, né? Outras moléculas, são a base para a transcrição de outras moléculas, como RNA e proteínas, que determinam todas as características e executam todos os processos biológicos, todos os processos celulares, né? E quando a gente fala de transcrição, né, que é a síntese de RNA, e tradução, síntese de proteína, vamos relembrar aí que a gente está falando de quê? De fragmentos de DNA que nós chamamos de genes, né? São os genes que existem em um certo número nessas moléculas de DNA. Então, a depender da espécie, a depender do organismo, nós temos um certo número de moléculas de DNA, uma certa sequência, né, específica dessa molécula de DNA e um certo número de genes. E são esses genes que são a base para a síntese de RNA. Alguns desses RNAs são base para a síntese de proteína, e são esses RNAs e proteínas que desempenham todas as funções da célula. E aí, então, todas as funções, né, de tecidos, de órgãos e do organismo como um todo. Para a biologia sintética, né, seria muito importante o organismo chassi, por quê? Como eu falei inicialmente, a biologia sintética tem como objetivo, né, o desenvolvimento de organismos que desempenham funções de interesse para solucionar problemas globais, né? Então, para isso, obviamente, nós vamos fazer algumas modificações nesse genoma. Então, a gente precisa, né, ter um organismo que a gente conheça o genoma e que a gente já tenha técnicas para fazer as modificações necessárias, que são as nossas modificações de interesse. Tá? Então, são esses organismos que a gente chama de organismos chassi. Então, organismos chassi são aqueles que a gente tem o genoma já sequenciado, bem conhecido, bem anotado, que a gente chama, isso quer dizer o quê? Disponível nos bancos de dados, outros pesquisadores já, né, olharam cuidadosamente para essa sequência disponível e verificaram que são as sequências corretas, tá? Que estão presentes nesses bancos de dados. E nós temos também várias ferramentas que nos permite manipular, ou seja, fazer essas modificações de interesse. E a senhora pode dar alguns exemplos dos organismos chassi mais famosos que são utilizados na biologia hoje? Uhum, sim, claro. Então, por exemplo, o procarioto, né, bactéria, Escherichia coli é um organismo bastante famoso, né? Em levedura, que é fungo, organismo eucarioto, né? Nós temos Saccharomyces cerevisiae, em planta, como organismo, né, que é molde para estudos iniciais, Arabidopsis thaliana, né? No caso de humanos, por exemplo, que todo mundo pergunta, né? Normalmente são culturas de células. Então, nós temos várias culturas celulares, né? Que a gente pode estar replicando, desenvolvendo no laboratório, tá? Que a gente faz estudos. Por exemplo, a REC 293T é uma célula importante, né? No caso de humanos. E aí existem vários outros. Perfeito, então. Para começar a nossa discussão, eu queria começar por essa passagem marcada em azul, que fala que em 1984, Morowitz propôs a célula mais simples capaz de crescer de forma autônoma, Uhum, os micoplasmas. uhum. E eles eram bons modelos para entender os princípios básicos da vida. O que ele quer dizer, professora, com esse entendimento do princípio básico da vida? Então, quando ele falou isso, ele estava pensando da gente entender qual é o conjunto, né, de genes que a gente já definiu aqui, que seriam necessários, ou seja, que servem como base para a produção de outras moléculas, que são os RNAs e as proteínas, e que essas moléculas seriam, né, necessárias para manter aquela célula viva e manter a célula em divisão também. Quando a gente fala de célula crescendo, né? De forma autônoma, isso quer dizer o quê? Célula crescendo no nosso laboratório, em meios de cultura, em meios nutritivos, e para isso ela precisa se manter viva e ela precisa se dividir, né? Isso quer dizer, de uma célula você formar duas e assim por diante, tá? Tá ótimo. Então, no artigo, eles falam que foi feita uma comparação entre os dois primeiros genomas sequenciados, né? Foram os primeiros genomas que foram
anotados, foram entendidos por completo, né, sabendo a sua sequência de bases e foram registrados em bancos de dados, né? Foi de Haemophilus influenza e de M. genitalium, que é do gênero Mycoplasma, é o que a gente acabou de falar. E fazendo comparação entre esses genomas, foi visto que uma quantidade de apenas 256 genes estavam presentes em ambos os genomas. E pensou-se que esses 256 genes poderiam ser os essenciais para a vida, né? Poderiam começar a Exatamente. pesquisa por aí. Isso, porque como micoplasma genitálico já seria, né, o organismo que tem o menor genoma capaz de ter essa vida que a gente chama de autônoma, isso quer dizer crescer em meio nutritivo em laboratório, né, resolveu-se comparar, né, toda a sequência da molécula de DNA presente nesse organismo, que a gente chama de genoma, como foi explicado anteriormente, com o genoma da Haemophilus influenza, que também tinha sido sequenciado. E percebeu-se que existiam genes comuns a ambos os organismos. Se eles são comuns, né, na época que as pessoas imaginaram, genes comuns em ambos os organismos, eles servem como molde justamente para formar as moléculas de RNA e as moléculas de proteína que executam todas as funções celulares necessárias para a manutenção desses organismos vivos e replicando em meio de cultura. Foi esse o pensamento inicial, e é isso que a gente chama de genômica comparativa, quando a gente compara, né, moléculas de DNA de organismos diferentes. Perfeito. Eles continuam que, em 1999, nesse estudo comparativo, eles introduziram um método de mutagênese global por transposon, que os possibilitou de catalogar 150 genes não essenciais. E o que, que são esses genes não essenciais? O que, que essa classificação quer dizer? Então, os genes não essenciais são justamente o oposto dos genes essenciais, né? Genes não essenciais são aqueles que estão presentes nessa molécula de DNA, portanto, eles transcrevem RNA, alguns desses RNAs servem como base para formar proteína, só que eles não são essenciais para a vida, né? Para a viabilidade celular, e que envolve, né, não só, né, a manutenção da célula, mas também sua replicação, tá? E a senhora pode falar um pouquinho para a gente dessa técnica que foi utilizada? Sim, com Novo certeza. transposon mutagênese? Opa, e é muito importante a gente falar dela, porque o autor ele vai recorrer à mesma técnica várias vezes, né? Então, quando a gente fala de mutagentes por transposon, é porque em todas as moléculas de DNA dos diferentes organismos, nós temos sequências de DNA, que nós chamamos de transposon, que conseguem, né, sair do local de origem dela, tá? E ser inserida nesta molécula de DNA, mas em outro local. Quando esse transposon, então, que é essa sequência de DNA, faz isso e se insere dentro de um gene, ele causa o que nós chamamos de mutação. O que é uma mutação? É a modificação, tá, da sequência de um gene. Então, lembrando lá, né, na nossa biologia básica, que um gene presente, né, que é um fragmento da molécula de DNA, portanto, ele é constituído, formado de nucleotídeos, tá? Então, quando uma sequência de DNA, que é uma sequência de nucleotídeos, se insere dentro da sequência de um gene, que é uma sequência de outros nucleotídeos, obviamente, né, se a gente pensa nisso, a gente entende que essa sequência vai ser modificada. E é justamente essa sequência que serve como molde para formar RNA, e o RNA mensageiro, serve como molde para formar proteína. Então, se a sequência do gene é modificada, né, com certeza, muito provavelmente não, com certeza, a sequência do RNA, feito com base nele, foi modificada. E aí, obviamente, se é um RNA mensageiro, né, ele vai servir como molde para formar proteína, a sequência da proteína é modificada. Se a sequência da proteína é modificada, essa proteína não executa a mesma função que a anterior, tá? Então, esses estudos, né, que usam transposons para causar mutagenes, normalmente o que eles têm como objetivo? Eles têm como objetivo, né,
não formar mais aquela proteína inicial que eles formavam antes na célula, e aí eles perguntam assim, sem a função dessa proteína na célula, porque foi formada uma outra proteína, já que a sequência de nucleotídeos era outra, então a sequência de aminoácidos da proteína seria outra. Se não tiver mais essa proteína funcional na célula, será que a célula sobrevive ou não sobrevive? Se a célula sobrevive, eles chamam esse gene de gene não essencial, tá? Porque ele serve como base para a formação de um RNA e de uma proteína que é independente, cuja função é independente, né, para a célula sobreviver ou não. Se a célula morre, aí eles classificam esses genes como genes essenciais. E, professora, a gente leu também nesse artigo que, além dessas duas classificações, eles definiram uma nova classificação de gene, né, os quase essenciais. Sim. O que eles entenderam nesse trabalho que a gente não tinha entendido antes? Então, esse trabalho ele foi importante por várias razões que a gente vai comentar aqui hoje. Uma das razões é que a gente entendeu que a gente não pode mais classificar um gene como essencial e não essencial, tá? Porque existem genes que inicialmente seus produtos não levam à morte da célula imediatamente, né? Então a célula perde, né, aquela proteína ou aquele RNA que ela fazia, e ela não morre imediatamente. Mas ao longo, né, de um tempo, de um determinado tempo, aí essa célula acaba morrendo. Então, a gente chama atualmente esses genes de genes quase essenciais, porque eles não inviabilizam, né, inicialmente a célula, mas depois de um tempo isso vai acabar acontecendo, tá? Perfeito, Ou seja, a célula morre. Opa, desculpa. perfeito. Então, professora, eu queria passar agora para as figuras, que são o coração do artigo, né? E vão aqui para a figura um, que é uma ilustração científica, né? A gente não tem nenhuma apresentação de dados, o experimento foi feito. Isso aqui, o que está sendo mostrado aqui, o que é uma ilustração científica, por que ela é importante para um artigo? Então, né, as figuras, né, que trazem esquemas, nesse caso, ela ilustra a estratégia. Qual foi a estratégia que eles usaram, né, no desenvolvimento desse projeto? E é isso que a gente está falando aqui. Então, primeiro eles fizeram desenho, né? Isso foi feito em computador, que é o que a gente chama de desenho in sílico, né? Então, eles selecionaram genes, né? Que seriam excluídos desse genoma, porque eles categorizaram isso como genes não essenciais. E aí eles colocaram isso no computador, com as regras, né, que seriam seguidas nesse trabalho. Por exemplo, a exclusão para um gene ser excluído, um gene não essencial ser excluído. Ele tem que ser excluído inteiramente. Nenhum outro fragmento dessa sequência de nucleotídeos pode ser deixada nesse genoma, né? E várias outras regras. Depois disso, né? Essa é a primeira parte. Depois disso, eles construíram esse genoma, né? Eles constroem um genoma em um outro organismo, tá? Um genoma com os genes não essenciais excluídos, é construído em levedura. Depois disso, eles vão testar. O que eles vão testar? Se esse genoma construído, no qual foram eliminados todos os genes que eles achavam que eram não essenciais, realmente é um genoma mínimo, ou seja, contém apenas os genes que mantêm a célula viva e replicando em meio de cultura. Então, para fazer esse teste, o que eles fazem? Eles introduzem esse genoma em uma célula hospedeira, tá? Fazendo um transplante genômico e avaliam se a célula vai crescer, vai se multiplicar em meio de cultura ou não vai. Se a resposta é negativa, né, eles voltam para o desenho, tá? Então, eles aprendem com o desenho e voltam para o desenho. Esse é o famoso ciclo DBTL. O L não está presente nesse momento, porque ele já é um artigo um pouco mais antigo, mas a gente introduziu o L porque a gente fez um aprendizado mais recente, a gente introduziu essa outra etapa porque a gente faz o aprendizado e volta para o desenho. Se a gente não aprender nada com os nossos resultados, não faz sentido desenhar novamente, tá? Então, a biologia sintética, os projetos envolvidos na área de biologia sintética se baseia muito no ciclo DBTL.
Desenhamos, construímos, testamos, aprendemos com o que foi testado, desenhamos novamente. Tá, e se a senhora fosse trabalhar em um projeto que envolvesse um ciclo desse, o que que a senhora faria de diferente do que está sendo mostrado nesse esquema que foi usado pelos autores? Então, eu acho que é isso, a introdução, né, do ciclo aprendizado, porque com todo o resultado, a gente analisa o resultado e a gente aprende com ele. E aí a gente volta para fazer diferente, né? Então a gente volta para o desenho, mas já volta com esse aprendizado. Então a gente redesenha, mas baseado na análise dos resultados. Toda ciência precisa ser feita baseada em análise de resultado. Perfeito. Vamos passar para a segunda figura aqui agora, que é outra ilustração científica, outro esquema. E o que está sendo mostrado aqui, professora? Então, né, essa é uma figura mais complexa do desenho, tá? E como a gente está fazendo um podcast, né, mais direcionado realmente para estudantes de graduação, estudantes de ensino médio, né, a sociedade civil como um todo, eu vou falar apenas que essa figura, ela traz a estratégia que eles usaram, ela ilustra a estratégia que eles usaram para fazer toda a construção do genoma, tá? Então, isso tudo aí são as metodologias que esses pesquisadores vão utilizar para realmente montar esse genoma no laboratório deles, tá? De uma forma bem geral. Perfeito. Então, passando para a terceira figura. Essa figura aqui também é um pouco mais complexa, né? E ela mostra a classificação acerca da essencialidade do gene que foi feita pelos autores, na classificação do genoma. E o que que a gente pode extrair daqui, professora? Figura 3. Então, o que é importante, né? Então, essa é uma figura que já traz um dado, porque, né, essa figura ela está ilustrando o que aconteceu com os autores durante o desenvolvimento desse projeto. E é muito importante a gente entender, né, que quando da primeira vez eles fizeram um desenho em sílico do genoma, montaram todo o genoma em levedura e aí fizeram um transplante genômico para uma célula receptora, essa célula morreu, tá? Então, eles não obtiveram nenhuma célula com o genoma transplantado. E isso acontece por quê? Que é um outro ponto que foi crucial nesse trabalho, que nos mostrou realmente que a nossa classificação, né, que nós tínhamos na literatura, com base em estudos de transposão, de mutagentes de transposão, no qual nós modificávamos um único gene, não é necessário, não consegue nos dizer sobre o que a gente chama hoje em dia de redundância genômica funcional. Vou explicar o que é isso. Vamos ver se consigo deixar esse conceito claro, porque ele é muito importante, tá? Então, vamos supor que a gente achasse que o gene A funcionava numa determinada função dentro da célula que era essencial, que não era essencial, tá? E a gente vai tirar o gene A. Só que o gene, nesse caso, como a gente só tirou um, tudo bem. Porque o gene B, tá? Por que a célula sobrevive? Porque o gene B, que era um gene completamente diferente do gene A, por um acaso produziu uma proteína que também trabalhava nesse processo biológico. Então, se o gene A fosse retirado, o gene B, estaria ali para servir como molde para formar o RNA, que formaria uma proteína que executaria a função. Então, a célula continuaria sobrevivendo, tá? O que aconteceu nesse trabalho é que, né? E aí, inicialmente, esses genes foram classificados como genes não essenciais. Por quê? Porque os pesquisadores tiraram o gene a célula sobreviveu, né? Tiraram no sentido de que fizeram modificação e a proteína não estava mais presente, né, nesse citoplasma, tá? Uma proteína que funcionava anteriormente, é outra proteína agora. Fizeram a mesma coisa com o gene B, né? E aí falaram: não, gente, então, se a célula continua sobrevivendo, gene A e gene B são não essenciais. Surpresa, surpresa, né? A célula só se mantinha viva, por quê? Porque quando o gene A estava ausente, o gene B estava presente, codificava a proteína que estava executando aquela função e vice-versa, tá? Então, nesse trabalho, quando eles removeram, né, o que a gente antigamente chamava de gene não essencial, que ou seja, removeram gene A e gene B, a célula perdeu
aquela função celular que era importante para ela, para sua sobrevivência, que era essencial para sua sobrevivência. E aí ela morreu. Então, esse trabalho também trouxe essa informação, né? De que o que a gente faz na literatura com base em mutações em um único gene só servem para classificação naquele contexto genômico, né? Não é possível expandir, né, essa classificação quando a gente coloca um outro contexto genômico. Qual é o outro contexto genômico? Um contexto genômico no qual o gene A e o gene B seriam removidos do genoma, tá? E por isso que a gente, né, falou a respeito logo do início de genes quase essenciais. Então, esse trabalho precisou reclassificar várias vezes os genes quase essenciais, essenciais e não essenciais. Por quê? Foi com esse trabalho que a gente entendeu que esses genes só podem ser classificados como quase essenciais, essenciais e não essenciais em um determinado contexto genômico. Professor, o que é interessante, eu queria apontar aqui na figura B, tem um gráfico de pizza mostrando quantos genes foram deletados em um trabalho anterior do grupo, certo? Em azul, nós temos os genes essenciais, 240. Em N, em cinza, 432 genes não essenciais, né, que dá quase 50% do gráfico. E o que isso pode nos dizer sobre a função dos genes na natureza? Então, a gente tem que pensar em que um genoma, né, os genes não essenciais, porque, olha só, os genes não essenciais, gente, são ditos não essenciais em um determinado ambiente, né? Por que que esses genes aqui foram ditos não essenciais? Porque essa célula estava sobrevivendo em um meio nutritivo rico de nutrientes, né? Mas quando essa célula, e em um ambiente de laboratório controlado, né? Quando essa célula, né? Se essa célula, né, fosse crescer em um outro ambiente onde, né, você não tem todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, ou em que o ambiente não está controlado, existe variação de temperatura, existe variação de pH, talvez, né, ela precisasse das proteínas né, que seriam sintetizadas a partir desses genes que aqui nós chamamos de não essenciais. Por isso que a professora falou inicialmente, né, que os genes são classificados de acordo com o contexto genômico. Mas isso, Ernesto, que você colocou agora, que você perguntou agora, também é fundamental para que a gente entenda que não só o contexto genômico é importante, mas que o contexto ambiental é fundamental para essa classificação. Então, organismos como bactérias têm genomas relativamente pequenos, quando comparados com nossos. Eles possuem uma grande quantidade de genes que, para um contexto laboratorial, vão ser não essenciais, mas por viverem em condições extremas, né, esses genes podem ter uma grande importância, certo? Então, o genoma deles é melhor utilizado que o nosso, a gente pode dizer isso? Então, não sei se melhor utilizado, porque o que acontece com relação ao nosso genoma, que é importante também a gente fazer essa comparação, né? O nosso genoma, né, por exemplo, os genes humanos, eles têm uma grande quantidade de introns, né? E não só uma grande quantidade de introns, tamanhos intrônicos também muito maiores, né? O que que são introns? São sequências de nucleotídeos, tá? Que estão presentes no DNA, que serve como molde para fazer o RNA, e que no RNA final que a célula, né, apresenta, sintetizado final mesmo, que serve como molde quando o RNA é mensageiro, para formar proteína, eles são removidos, tá? Então, né, e eles têm uma utilidade, que é, né, às vezes não são removidos todos os introns, por exemplo, e aí isso dá uma variabilidade de RNA mensageiro que dá uma variabilidade proteica, né? Então, eu não sei se a gente consegue fazer essa afirmação, não acho que essa afirmação é válida, tá? Porque aí, com o genoma humano, nós estamos falando de uma maior variabilidade que é necessário também. Então, o genoma humano também ele é fundamental para que o ser humano, né,
execute as funções, todos os órgãos, né, todas as nossas células, de cada tecido, de cada órgão, execute sua função. A gente precisa ter essa variabilidade. Então, acho que comparação nesse sentido é bastante complicado. Além do que, né, você tem todos aqueles genes que transcrevem RNAs, que são RNAs regulatórios, né? Que eles servem para fazer o controle da expressão gênica, tá? Muito obrigado, professora. Tá, professora, então agora aqui a gente tem a figura 4, que mostram 3 ciclos de montagem do DBT, que foram usados para montar o organismo SIM3.0, que é o objetivo do artigo. E aqui a gente vê muitas setas, e é um tipo de figura muito presente em outros artigos, né? É um tipo de anotação importante para a biologia, o uso dessas setas. E eu queria que a senhora falasse para a gente o que essas setas querem dizer e o porquê que elas estão em sentidos diferentes, o que isso Uhum. mostra para a gente, no contexto de biologia molecular. Então, primeiro eu vou falar da direção das setas, tá? Então, a gente sabe que a molécula de DNA, isso a gente já sabe há muito tempo, né? O Watson e Crick descreveram a estrutura da molécula de DNA e a gente sabe que a molécula de DNA é uma dupla hélice voltada para a direita, com diâmetro constante, periodicidade constante. Isso quer dizer o quê? Ser uma dupla hélice, que ela é formada por duas cadeias polinucleotídicas, né? Duas cadeias de vários nucleotídeos. E aí, a gente já conversou aqui que o gene, que é uma sequência de DNA, serve como molde para a síntese de RNA. E a seta quer dizer que qualquer uma das fitas pode servir como molde para a síntese de RNA. Então, qualquer uma dessas fitas pode ter um gene, né? A seta, ela nos indica a direção de síntese de RNA, tá? Então, dependendo da direção, a gente sabe que fita está sendo usada pela RNA polimerase para sintetizar o RNA. E isso acontece em todos os organismos, tá? Em todos os organismos, as duas fitas, ou na maioria dos organismos, as duas fitas podem ser usadas para a síntese de RNA. No caso da cor, né, a cor está indicando um dado específico desse trabalho, tá? Qual é o dado? É que como esse projeto, a gente falou no início, ele foi baseado no ciclo BBTL, né? E eu falei no início que o primeiro genoma montado foi somente baseado em dados de literatura, que foram estudos, né, de mutagenes com transposon, né? O primeiro genoma montado, que é um genoma mínimo hipotético, baseado nesses dados da literatura, né? Quando transplantado para a célula hospedeira, a célula morreu, tá? Porque a informação da literatura estava equivocada. Foi aí que a gente entendeu que equivocado no sentido de que aí a gente entendeu que era necessário para a classificação de genes essenciais, não essenciais, quase essenciais, entender do contexto genômico, né? Tá? Então, então, esse genoma foi construído 3 vezes. Então, o primeiro genoma mínimo hipotético, a célula morreu. Eles aprenderam com isso, construíram de novo um genoma, e aí, para reduzir ainda mais esse genoma, eles tiveram que construir de novo, até nós chegarmos um genoma mínimo, que está sendo descrito nesse trabalho, que é chamado de SIM3. Então, a cor da seta indica isso. Além dos que foram deletados, está em amarelo, e os genes que foram mantidos estão em azul, não é isso? Isso. Isso, tá? É só para dizer, olha, nós montamos esse genoma 3 vezes, nós tivemos, né, identificações dos genes. No final, nós tivemos identificação dos genes não essenciais e essenciais, mas isso precisou ser feito dentro de um contexto genômico específico. Perfeito. Passando para a próxima figura, a gente tem um mapa de proteínas de SIM3.0 e homólogos encontradas em outros organismos. E aqui, pensando como um gráfico que seria o eixo Y, a gente tem diferentes espécies, e no eixo X, a gente tem algumas classificações. Eu não sei o que quer dizer, professora. O que a senhora pode falar disso para a gente? Então, uma vez, né,
uma vez eles com esse genoma SIN3, que tem somente os genes que são essenciais, isso em condições laboratoriais. O que quer dizer isso? Somente os genes que transcrevem RNAs e traduzem proteínas que são essenciais para a manutenção dessa célula viva e replicando em condições laboratoriais, tá? Primeira coisa que eles perguntaram é: será que esses genes, né, codificam moléculas que estão presentes também em outras espécies, né? E será que essas moléculas teriam funções já muito bem descritas? Porque esse era o objetivo, né? Qual foi um dos objetivos desse trabalho? Responder uma questão biológica que é fundamental. Quais são os genes que são essenciais para a vida que eles produzem, que tipo de RNA, que tipo de proteína eles produzem, tá? Então, essa figura serviu para nos responder isso. E será que isso está sendo mantido, né? Se é essencial, está sendo mantido em todas as diferentes espécies? Então, eles elencaram algumas espécies para a gente entender isso, né? E com esse gráfico, com esse dado, foi muito importante a gente entender que as duas últimas classificações, genérica e não conhecidas, que não está presente, né, em muitos dos organismos, o que isso nos diz? E isso nos diz que alguns genes que foram mantidos nesse organismo como essenciais, a gente não tem noção da real função das moléculas produzidas por esses genes. Tá? Ou elas não são conhecidas, ou elas são classificadas em um termo muito genérico, que não nos fala sobre a função específica dessas moléculas. E pensem em uma coisa muito importante: isso é um genoma mínimo. Então, imaginem o quanto a gente realmente ainda não sabe. A biologia é uma área que continua a evoluir muito, impressionar muita gente, né, professor? Sim, Vamos muito passar para a encantadora. próxima figura, figura 6, que é uma figura mais simples, é uma coisa que a gente já falou anteriormente, só que aqui ele está dividindo os genes em função celular, né? E o que que a gente pode tirar Isso. daqui, professor? Mas em vez da gente falar da 6, porque eu acho que a figura 6 e a tabela anterior, elas meio que se sobrepõem, vamos falar da tabela anterior, porque essa tabela aqui é bastante interessante no sentido de que ela mostra isso que a gente acabou de falar muito bem. Se você conseguir apontar para mim, né? Porque ela tem uma categoria funcional. O que essa tabela mostra? A categoria funcional e o número de genes que foram mantidos nesse genoma mínimo, que a gente chama de SIN3, e o número de genes que foram deletados. Então, algumas coisas para que a gente consiga, né, entender o que eu falei agora há pouco. Então, se você olhar para a classificação dos genes que não foram colocados em nenhuma categoria funcional, que em inglês são esses unassigned, né? Nós temos que 79 dos genes foram mantidos nesse genoma, tá? Apesar de que é a categoria que foi mais deletada, são 134 genes deletados dessa mesma categoria, mas ela é a segunda categoria que teve o maior número de genes mantidos, porque a primeira foram genes relacionados com tradução. O que é tradução? Síntese de proteína. Então, é óbvio que a maior parte desses genes foram mantidos porque a célula precisa fazer proteína, porque a maior parte das funções celulares são executadas por proteína. Só dois foram mantidos, né? Não foram deletados nesse caso. E tem muita lógica. Então, os resultados, né? Eles tiveram muita lógica no sentido de que, olha, muitos genes, né, que codificam proteínas e RNAs necessários, né, para as funções realmente essenciais foram mantidos, como metabolismo de RNA, topologia de DNA, tradução, né, formação de RNAs transportadores, RNAs ribossomais, replicação de DNA, tudo isso foi mantido, mas, né, um apontamento novamente nós temos um grande número de genes, que é a segunda classe de genes, que são essenciais e que a gente não sabe qual é a sua categoria funcional. Então, isso para mim foi realmente um dado surpreendente nesse trabalho e um dado muito importante. Professor, eu também queria apontar essas outras duas categorias, processos metabólicos e transporte de membrana. Estou apontando eles porque o número de genes mantidos e deletados é muito próximo mesmo, né?
E com tudo que a senhora já falou, que são células mínimas, que vão ser criadas só em ambientes totalmente controlados, né? O que que esse dado indica para gente? Então, eu acho que uma coisa aqui, né? A gente está mantendo apenas aquilo, né? A gente, por exemplo, os processos metabólicos, a gente está mantendo processos metabólicos a depender do que tem nesse meio de cultura rico de nutrientes, né? E também, né, de transporte. Então, você está, né, mantendo genes que sintetizam proteínas relacionadas ao transporte, justamente que permitem a entrada desses nutrientes para a célula. Então, também faz muito sentido, né, de você ter uma boa parte desses genes sendo deletados. Por quê? Porque né, outros componentes que não estariam nesse meio nutritivo rico de nutrientes, que não precisariam, então, ser transportados para dentro da célula, eles foram deletados, né? Muito importante. Ótimo, obrigado. Então, professor, agora passando para a última figura que a gente vai cobrir nesse podcast, figura 7, a gente tem aqui A, B, C, D. Na figura A, a gente tem comparações entre SIM1 e SIM3 quanto ao tamanho. Na B, a gente tem um gráfico de taxa de crescimento por tempo. Na C e na D, nós temos imagens de microscopia que falam, nos dão informações sobre a morfologia da célula. O que a senhora pode falar para a gente dessa figura? Então, vamos só esclarecer, né, para quem está escutando, que SIM1, tá? Seria o genoma, o que eles chamam de SIM1? Um genoma completo, só que esse genoma completo, por que eles não chamam isso de tipo selvagem, né? O que quer dizer o tipo selvagem? Um genoma que estava presente na Mycoplasma mycoides, né? Natural, encontrada na natureza. Eles não chamam dessa forma porque ele foi um genoma que foi montado também, né, a partir de síntese, tá? Então, ele foi montado de síntese, montado todo na levedura, né, na mesma levedura, e depois transplantado para a célula hospedeira. Por isso, eles chamam de SIM1. A modificação do SIM1 foi mínima com relação ao genoma já presente na Mycoplasma mycoides, que existe naturalmente, tá? O SIM3 é a célula, né, que é a célula hospedeira, que tem o nosso genoma mínimo. Então, o que a gente consegue perceber? Obviamente, tamanho da cultura, tamanho da colônia, me desculpe, ela é diferente. Assim, 3 tem um tamanho de colônia menor. E por que isso? Porque logo no gráfico, né, na figura B, isso que está em vermelhinho, né, está nos mostrando que é a taxa de crescimento do SIM3. Então, ela realmente tem uma taxa de crescimento menor. Além disso, né, taxa de crescimento menor do que o SIM1, que teria, né, o genoma mais próximo do encontrado na natureza, nós também, com a microscopia, a gente verifica que a morfologia da SIM3, ela é diferente, né, com relação a SIM1. Então, existe um trabalho posterior, né, cujos os autores mostraram que era preciso, né, inserir genes que foram deletados para que esse genoma, então, realmente tivesse em células, né? Se esse genoma controlasse células que tivessem a mesma taxa de crescimento da natural com a mesma morfologia. Então, a gente chama essa célula de genoma mínimo, mas, na verdade, o genoma mínimo foi atingido em um trabalho posterior, no qual eles retomaram alguns genes para que eles ficassem com uma taxa de crescimento igual ao da SIM1 e também com uma morfologia igual ao SIM1, porque é isso que é, né, mais próximo do encontrado na natureza. Tá? Então, acho que é isso, professora, quanto às figuras. E eu queria fechar o artigo agora com as conclusões que a gente pode tirar de forma geral, assim, e perspectivas para o futuro. Que, bom, esse artigo já é um pouco antigo, né? Mas o que que eles tinham para o futuro quando eles publicaram esse artigo? Então, acho que primeiro vamos falar das conclusões. Então, as conclusões mais relevantes a gente já falou ao longo do artigo, só vou reforçar agora no final. Então, primeiro é que classificação de genes quanto à sua essencialidade, né? Ela só deve ser feita em um determinado contexto genômico e um determinado contexto ambiental. Então, acho que a gente aprendeu isso. Uma outra coisa muito importante, né, que a gente também tirou desse artigo é que a maior parte, né, uma grande parte dos genes que são essenciais
não tem, né, uma categoria funcional conhecida. Então, há muito ainda a que a gente a estudar, né? Esse estudo realmente foi um grande passo, um grande avanço científico, mas ainda há muito a se entender a respeito de funcionalidade de genes, né? Com perspectiva para o futuro, né? Eu imagino que dentro da biotecnologia, né, e dentro da biologia sintética, principalmente, o nosso objetivo, como eu falei no início, é o quê? O desenvolvimento de organismos, né, que desempenham funções de interesse, né, para a resolução de problemas globais. Nesse sentido, existe a necessidade de introdução de vários genes que codificam RNAs e proteínas para a execução dessas funções de interesse, né? E agora, com a biologia sintética, antes, né, com a engenharia genética, a gente tinha um poucos genes, na verdade, que precisavam ser inseridos nesses genomas. E agora, com a biologia sintética, por muitas vezes, muitos trabalhos, eles desejam inserir genes que sintetizam RNAs e proteínas de de vias metabólicas inteiras ou de circuitos genéticos bastante complexos, né? Então, as células, às vezes, fica o que a gente chama de sobrecarregada energeticamente, tá? E aí, né, a trabalhar com organismos que têm genomas mínimos seria interessante, porque com a remoção de genes que não são essenciais, né, a gente teria, né, essa é uma hipótese, a gente teria uma diminuição dessa sobrecarga energética, e aí talvez o direcionamento da célula para a produção das biomoléculas de interesse, né, para que a gente realmente consiga executar que essas células consigam executar funções de interesse. Um outro ponto aí desse trabalho que precisa ser discutido, é claro, que o trabalho foi feito, né, em Mycoplasma micoides, que claramente não é um organismo chassi. Mas ele foi importante porque, a partir desse trabalho, a gente pode aproveitar esse conhecimento para aí sim, né, propor uma expansão para os organismos chassi, que foi o que eu disse no início, né, que já tem todo o genoma sequenciado, além disso, micoplasmicoides também, mas um diferencial do organismo chassi é que a gente já tem várias técnicas muito bem estabelecidas de manipulação genômica. Então, por isso, né, seria importante direcionar esse conhecimento, né, para redução de genomas de organismos chassi, para diminuição de sobrecarga energética, para que esses organismos consigam, então, produzir as moléculas de interesse em uma quantidade razoável. Porque uma outra discussão que a gente sempre precisa ter quando a gente fala de biologia sintética é: será que nós estamos produzindo os nossos produtos numa quantidade economicamente viável? Porque claramente isso é importante, né? Porque se não for economicamente viável, não adianta você dar uma solução, né, biotecnológica, ambientalmente correta, que ela vai ter alguns entraves, né, daí para frente na nossa indústria, né? Então, a gente precisa muito pensar com relação a isso também, né? Sempre se perguntando, né? Sempre perguntando, será que, né, isso que a gente está propondo realmente é economicamente viável? E aí a gente vai ter mais tranquilidade para passar essa tecnologia, né, para as empresas, para a indústria. Tá, é isso, por hoje é só. Muito obrigado, professora, pelo seu tempo. A gente vai estar postando esse episódio no nosso Instagram, provavelmente. É só um episódio piloto, então a gente vai estar aceitando qualquer feedback que vocês mandam na nossa DM, no Instagram, por e-mail. Compartilhem com os amigos, tá? Para que a gente tenha um público bom no começo, para que a gente tenha mais sugestões para os próximos vídeos. E espero que a senhora possa participar com a gente nos próximos episódios também. A gente espera também trazer outros professores, quem sabe. E, e é isso, professora. Muito obrigado. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa. Não, eu que agradeço. É sempre muito bom, né, a gente conversar sobre ciência, né, com estudantes, né, de outras instituições, com estudantes de outros níveis, né, de ensino médio, e todos os interessados, e também com a nossa sociedade civil. Então, eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo. Obrigada. Muito obrigado, professora. Então, até a próxima. Tchau, tchau.